Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite pra vocês. Pô, vamos chamar esse pratinho aqui, amor. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vou fazer assim, né? Que fica um pouquinho mais pra trás. Senão fica muito na frente. Gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma live para casais. Muito bom ter vocês aqui. Ó, aproveita aqui, ó, vou mandar um aviãozinho aqui para as pessoas. Então compartilha aí também para nos ajudar, para a gente começar aqui. Gente, hoje o conteúdo tá muito bom, né? Hoje a gente vai falar sobre o que, amor? Hoje nós vamos falar sobre a luz, uma casa iluminada. Se você quiser colocar um tema aí, você pode colocar a casa iluminada. Isso. Nós vamos falar hoje sobre a luz de Jesus Cristo na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. A luz que nos guia, né? A luz que deve nos guiar. Então, nós vamos passar aqui, não sei se vocês têm acompanhado, essa já é a terceira semana que nós estamos fazendo essas lives de terça-feira. E eu sempre falo, quem quiser pegar papel, caneta para poder fazer as anotações, porque tudo que a gente traz com base bíblica. Isso. Então, nós acreditamos na Bíblia, somos, né, cristãos e acreditamos e seguimos de acordo com o que a Bíblia nos traz. Então, todo o conteúdo que eu trago aqui no Instagram é sempre com base bíblica. Então a gente traz as referências, em cima dessas referências a gente vai colocando o que Deus traz também no nosso coração, as revelações que a gente tem através do nosso entendimento. Se vocês tiverem perguntas, pode mandar, vocês vão ver que tem uma bolinha com ponto de interrogação aí no lado inferior da tela, você pode deixar sua pergunta. Podem comentar também, enquanto a gente estiver falando aqui. Às vezes o Davi tá falando, eu olho os comentários ou vice-versa. Tá bom? E vamos convidar, se tiver mais alguém aí pra convidar, pra vir assistir com a gente. Isso. E a live fica gravada. Isso, tá okay? Compartilha. Daqui a pouco eu vou colocar aqui os versículos aqui. As referências, né? Deixa eu pôr aqui já, amor, a referência, tá. Vai me falando. Então, peraí que eu vou te falando. É João 8,12. As referências que nós vamos passar hoje, tá? Aqui, que vai ser os assuntos, é João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Isso. Aí vai ter também João, capítulo 10. Eu vou pôr aqui na frente. Pode ser, 10. pode pôr aqui, inclusive. 10, Opa. do 30 ao 33. Do 30 ao 33. E João 11. Opa. 33. 33. Isso, e João também. Peraí, então. Pode pôr na frente. Davi tá digitando aqui, tá, gente? Isso, pra deixar fixado pra vocês acompanharem. Do 7 ao 10. As referências bíblicas. E também tem Lucas depois. Ó, 10. E Lucas do 8 a Lucas 8, 16 e 17. 16 e 17. Essas referências são as primárias, porque pode ser que durante a live, às vezes acontece da gente lembrar alguma outra referência e falar aqui no meio, né? O Espírito Santo às vezes conduz, traz a nossa mente. Mas por hora, as referências que a gente vai tratar hoje são essas daqui. Isso. Tá ok? Então, para começar, vamos orar? Vamos orar para começar. Vamos orar aqui para começar. Senhor nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa noite. E te pedimos, ó Pai, que a tua graça, Senhor, o teu amor, Senhor, esteja sobre nós. Jesus, conduzindo, Senhor, essa live, Pai, conduzindo, Senhor, esse ensinamento, Pai. Que não seja eu e nem aquela, Pai, que o seu Espírito Santo possa, Senhor, falar através de nós e abençoar, Senhor, cada vida que está nos assistindo agora, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Então vamos lá. Lauana, graça e paz para você também. Saudade de você. Um abraço para esse povo bonito da Bahia. Então vamos lá, vamos iniciar. Lá. Então a gente vai iniciar agora, né, no João 8,12. Então, se você tiver aí a sua Bíblia, né? Nós temos nossa Bíblia aqui, ó. King James. Muito boa, recomendo, super recomendo. Te traz uma lucidez muito grande, né? A Bíblia de estudo. Então, João 8. Tá gravado, marcadinho. Tá.
Então, Jesus tornou a falar dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Né? Então aí a gente vai lá. Vamos lá, amor. Você vai falar? Pode falar. Bom, aqui então Jesus disse, né, que ele estava conversando ali com os discípulos, ele falou que ele é a luz do mundo. E isso nós sabemos, né? Jesus, ele veio para isso. Se você não assistiu às lives das semanas anteriores, eu recomendo. Principalmente da semana retrasada, que a gente falou muito disso, né? Sobre o propósito da morte de Jesus, relacionado ao propósito da família. E Jesus, ele é a luz. E aí agora eu quero que a gente faça o entendimento, né? Que a gente linke essa palavra dele, porque Deus, toda vez que ele vai falar com a gente, ele vai usar sempre aquilo que a gente conhece. Deus, ele sempre vai se revelar a nós através do nosso próprio entendimento. Por quê? Se eu chegar pra você agora e querer falar sobre um assunto que você não faz a menor ideia, é igual assim, ó, vem na mente agora um exemplo que é muito bacana. Não sei se algum de vocês aí já comeu o piqui de Goiás, né? Eu nunca comi. E é engraçado porque toda vez que a gente pergunta pra alguém e fala assim, ó, mas tem gosto de quê? A pessoa olha e fala assim, não dá pra falar, não dá pra ter uma referência. Ah, mas parece manga, parece não sei o quê. A pessoa fala, não dá pra te explicar qual que é o sabor disso. Você tem que experimentar pra você saber. Ou seja, não tem uma referência pra você se associar. Então eu, por exemplo, nunca comi piqui, não faço a menor ideia de qual que é o gosto. Porque ninguém nunca me deu uma referência, entendeu? As pessoas que eu conheço que comem, que são lá de Goiás, de Goiânia e tudo, não conseguem me dar uma referência. Então eu quero que você entenda isso. Se Deus se revelar pra gente de uma maneira que a gente não tenha referências, a gente não vai entender. Então Deus, ele traz pra gente a sua palavra, ele fala pra gente quem ele é e como ele quer que a gente seja, através de referências que a gente conhece, tá? E aqui nada mais é do que isso. Quando ele fala pros seus discípulos ali, fala pra todos nós, eu sou a luz do mundo, ele tá querendo que a gente faça uma referência dele, da verdade dele, com aquilo que nós conhecemos, que é a luz. E aí eu te falo uma coisa, quando a gente tem luz, quando a gente acende a luz na nossa casa, a gente passa o quê? A gente passa para um outro nível, que é enxergar tudo que tá ali. Quando tá com a luz apagada, quando tá escuro, quando tá de noite, quando eu não consigo enxergar, eu posso tropeçar, eu posso esbarrar em alguma coisa, eu posso me machucar, é perigoso. Quando tá com a luz, eu tenho o quê? O entendimento e a minha escolha. Se eu tô vendo que tem uma coisa aqui no chão, por exemplo, a gente tem cachorro aqui em casa. Meu cachorro, ele gosta de deixar os brinquedos dele todos espalhados. Eu tô vendo que tem um negócio no chão, que se eu pisar, eu posso cair, eu posso torcer o pé e tal. Então a escolha é minha, pisar ou não naquele objeto. Porque eu estou vendo, tá claro. Agora, quando eu tô no escuro, pode ser que mesmo eu tomando cuidado, eu tropece, eu caia, eu machuque. É perigoso. Então Jesus, ele faz essa referência falando que ele é a luz para que a gente entenda isso, né? Que a luz dele, que a verdade dele, quando nós nos dispormos a viver na verdade dele, nós teremos clareza, né? Aqui eu até fiz algumas anotações. O que a luz traz pra gente? A luz, ela traz clareza, ela traz verdade, ela traz entendimento e ela traz segurança. Eu até estava conversando com o Davi a semana passada de um exemplo que eu vi num livro que eu achei assim extraordinário, que falava o seguinte: a luz, ela não precisa gritar, a luz, ela não precisa fazer barulho. Se eu entro no meu quarto ali que tá com a luz apagada, eu tenho uma noção de onde tá as coisas, mas a partir do momento que eu acendo a luz, eu visualizo, eu tenho o entendimento de onde está a cama, de onde está o guarda-roupa, onde está o banquinho lá que a gente senta para calçar o sapato, aonde está o cesto de roupa, aonde está as prateleiras dos sapatos, aonde estão os objetos. Eu olho, eu sei onde está a tomada para carregar o celular, onde está o fio, onde está o abajur. Eu tenho o entendimento a partir do momento que eu acendo a luz. E em nenhum momento a luz precisou gritar comigo. Em nenhum momento, igual eu li no livro, que eu achei bem interessante, que no livro, né, o Drummond Lacerda, que é o autor, ele fala assim, quando você acende a luz não precisa gritar, eis aqui a cama, eis aqui o guarda-roupa, eis aqui os seus objetos.
você simplesmente enxerga, você simplesmente passa a ter clareza, você simplesmente passa a ter o entendimento daquilo que você tá vendo. Então, muitas das vezes, trazendo agora para o casamento, a gente começa a viver uma vida ali de confusão, a gente começa a viver uma vida de insegurança, às vezes de até mesmo parar para pensar e falar, poxa, será que vale a pena eu insistir nesse casamento? Será que vale a pena eu continuar com essa pessoa? Será que eu tô fazendo o que é certo, tô fazendo o que é errado? E aí eu questiono, até que ponto você tá próximo da luz? Até que ponto o seu casamento, a sua família não tá infiltrado ali no meio da escuridão, que tá te trazendo tanta confusão e você não sabe para onde você vai, você não consegue enxergar com clareza esses caminhos. E uma frase que relata muito isso, né, que essa frase a gente ouviu no domingo, que fala assim, quando a gente tem a visão, quando a gente tem a clareza, quando a luz entra e clarifica, né, mostra para nós, quando a gente tem essa visão do nosso caminho, né, das coisas, melhora o nosso trajeto, né? Tanto no casamento, tanto no profissional, né? Mas assim, trazendo para o casamento, quando a gente sabe, quando o casal ele está alinhado, quando o casal tem uma visão clara do seu objetivo, que é essa unidade que nós temos, o amor um ao outro, né? Essa disposição, né, de fazer para Keila, mesmo que ela não mereça, mas eu dar o meu amor para ela, a Keila também dá o amor dela para mim, entendeu? Quando a gente tem essa clareza que nosso casamento ele foi feito para ser eterno, né? Até que a morte nos separe, né? E ou Cristo venha, né? Porque eu acredito que a gente vai ver a volta de Cristo. Amém. E então assim, até quando Cristo venha, o nosso casamento ele permanece. Por quê? Porque eu tenho essa visão clara e aquele também tem essa visão clara. Mesmo que a gente passe por obstáculos, né? Mesmo que a gente passe por dificuldades, entendeu? A gente sabe o nosso caminho, a gente tem claro, né? A luz de Cristo está dentro de nós e aí é onde que clarifica isso, clarifica o nosso propósito, clarifica o nosso entendimento. Sim, deixa eu só terminar de marcar a referência aqui. E aqui, ao contrário da luz, né, que eu falei, né, que a luz ela traz clareza, verdade, entendimento, segurança. E aqui só um parênteses, que a gente quando fala que a luz, que Jesus traz uma segurança pra gente, nós não estamos falando da comodidade, né? Andar na luz de Jesus, ser guiado por Jesus, fazer aquilo que Deus tem pra nós, não quer dizer que nós estaremos confortáveis, não quer dizer que nós estaremos em situações confortáveis. Às vezes, quando a gente está próximo de Deus e a sua luz ilumina o nosso entendimento, às vezes a gente vai entender que nós temos que seguir caminhos que são desconfortáveis pra gente. Uma frase que a gente já usou bastante aqui também é que relacionamentos maduros passam por conversas desconfortáveis, né? E você quer uma clareza no seu relacionamento, precisa ter conversa, precisa ter diálogo. Para ter clareza, para ter unidade, a gente precisa muitas vezes sentar e conversar assuntos difíceis de ser falado, difíceis de ser aceito, porque pode ser que ele tenha um entendimento diferente do meu, pode ser que ele pense uma coisa diferente da minha, o que é normal, porque somos pessoas diferentes, fisicamente, fisiologicamente, emocionalmente, com bagagem diferente, vindo de famílias diferentes. Então vai ter um choque mesmo de opiniões. E não quer dizer às vezes que tá errado e eu tô certa. Quer dizer que às vezes pensa de uma maneira diferente, né? Em outras lives já dei bastante exemplos disso, de várias vezes que o Davi falava uma coisa, eu falava outra, mas no final das contas eu tava falando a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então às vezes acontece. Uma coisa que a gente sempre fala, né, que o óbvio não existe. Não existe. Então, assim, no seu casamento, né, para as pessoas, mas isso aqui é óbvio. Não, mas para mim não pode ser. Para aquela mas para mim não. Por quê? Porque nós temos entendimentos diferentes. E olha como que é a grandeza do Senhor, porque Ele opera e Ele clarifica isso em nós. Às vezes, algo que eu não estou entendendo, que não está claro para mim, e está claro para Keila, mas aquele tá repetindo, tá ensinando, fazendo, tentar, e às vezes eu não tô entendendo, o Espírito Santo vai lá e clarifica isso para mim. E vice-versa.
Sim, porque a gente tem que agir na obediência, né? E assim, quem vai trazer esse convencimento é o Espírito Santo. Assim como já teve vez de eu olhar pro Davi e falar, eu não concordo com o que você quer fazer. E no dia seguinte, eu ter o entendimento no Espírito Santo de que eu deveria fazer o que o Davi estava falando. Então, às vezes, mesmo eu não concordando, mesmo eu dando argumentos para ele de que eu não queria aquilo, que eu não concordava com aquilo, o Espírito Santo às vezes tocava, como teve até uma situação uma vez que eu não tava concordando com ele, ele virou pra mim e falou, bom, então você vai orar porque é isso que tá no meu coração e é isso que a gente vai fazer. E aí eu fui, orei, depois eu voltei pra ele e falei, realmente é isso que a gente tem que fazer. Então a gente tem que ter essa maturidade, esse entendimento. Então quando eu falo que a luz de Deus, ela traz essa segurança, eu tô falando que a luz de Jesus, ele traz a segurança no nosso entendimento da gente confiar que o que ele tem pra gente, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, eu tenho essa confiança nele, essa segurança nele, mas não quer dizer que por eu estar segura nele, que vai ser algo confortável, que vai ser algo que eu queira fazer ou que eu me sinta à vontade fazendo. E aí, ao contrário da luz, que a gente tá falando, né, que a luz traz clareza, verdade, entendimento, segurança, as trevas, quando a gente está vivendo longe dessa luz que é Cristo, as trevas, ela vai trazer o quê? Confusão, medo, incertezas, prejuízos, que é o que eu falei, né? Eu dei o exemplo da casa, mas se você tá andando numa estrada, já aconteceu isso comigo, gente, de andar no meio de estrada de terra à noite, que não tem luz, não tem nada, e você só ter a lua ali clareando e ter o farol do seu carro. E se você apaga o farol do carro ali, dependendo de onde você tá, a lua dá uma clareada assim bem pouquinho e você não enxerga 1 metro na frente. E isso te dá muito medo, porque você fala, gente, se tiver alguma coisa, eu bater o carro e eu não vou ver, se tiver algum animal no meio do caminho, você fica tenso e você fica ali com aquela incerteza se você acelera, se você continua, se você para, o que você faz? E andar distante, né, da luz de Jesus, andar distante da luz dele, que é ele, e é a própria palavra dele, que é a Bíblia, a gente vive dessa forma, a gente vive na incerteza, pra onde que eu vou, o que eu vou fazer, que decisão que eu tenho que tomar, eu tô fazendo certo, tô fazendo errado, aí toma uma decisão, depois se arrepende, por quê? Porque tá escuro, eu não tô vendo o que eu tenho que fazer, eu não tô tendo clareza no meu entendimento, né, na onde eu tenho que chegar, eu não tô vendo qual que é o caminho, o que eu tenho que seguir, quais os obstáculos que eu tenho. A gente vai falar isso numa próxima referência. Então, por isso que é importante a gente entender. E essa referência, quando ele fala, eu sou a luz do mundo, ele tá querendo que a gente tenha esse tipo de entendimento, que perto dele a gente vai enxergar, a gente vai entender e a gente vai ter essa segurança de falar, bom, se é por aqui que ele tá mandando, então é por aqui que eu tenho que ir. E aí, principalmente os homens, no caso do casamento, tendo o papel como sacerdote do lar, os homens, ele tem que estar sendo ali, ó, próximo de Cristo, porque Deus fala que, assim como ele é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa. Então, o homem tem que estar numa comunhão muito certa ali com Cristo, né, muito próximo dessa luz, dessa clareza de entendimento, para que ele possa guiar a sua família. Ele é o sacerdote do lar. E em contrapartida, a esposa, como ela é ajudadora, né, a Bíblia fala que ela é ajudadora idônea, ela tem que estar nessa mesma luz, nesse mesmo entendimento, para ela concordar com esse marido. Porque senão o marido vai falar, igual aconteceu o que eu falei, né? Que aconteceu. O Davi falando que era para fazer, eu falando que não. Aí eu fui orar. Aí o Espírito Santo falou, vai fazer. E eu voltei e falei, vamos fazer. Então, se eu não tô nessa luz, se eu não tô nesse mesmo propósito, próximo nessa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, eu vou discordar dele. E aí a gente vai ter problemas, porque aí eu vou querer do meu jeito, eu vou querer do meu entendimento. E aí teremos problemas em relação a isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários. O Marcelo, né, colocou, né, falou assim, minha esposa foi embora faz um mês, eu não sei o que fazer. Tá. Nesse caso, Marcelo, muita oração, né, eu creio que Deus, ele é poderoso, sim, para restituir seu casamento, né, mas primeiro ele quer que você se chegue perto dele, né? Que você crie esse relacionamento com ele, essa intimidade. E busca no seu íntimo, né? Busca no seu íntimo, por quê? Resolver 100% você, por quê? Porque muitas das vezes, às vezes ela não teve essa visão clara sobre o Marcelo, a sua esposa. Por isso que ela o abandonou, né? Então, assim, às vezes você precisa o quê? Ter essa clarificação no seu propósito, clarificação quem que é você,
Qual que é a sua identidade? Porque uma vez ela vendo isso em você, entendeu? E Deus restituindo o casamento, né? Você vai estar, né, de volta no seu lar. Sim, e depois, Marcelo, eu te encaminho alguns materiais que a gente tem aqui que fala sobre isso, para você ter um melhor entendimento, tá? Temos uma live, tem um material aqui também que é um devocional que dá para fazer sozinho ou junto com a sua esposa, se ela permitir, se ela quiser, se ela aceitar. E aí depois a gente passa. E o Cláudio também mandou aqui que tá precisando de oração por conta de emprego. No final da live a gente faz uma oração e aí a gente ora por você também. Justamente. Tá? Então é isso. Se você está em Jesus, se a sua família está próximo de Jesus, vivendo nessa luz, você tem esse direcionamento. Eu quero ler aqui agora para vocês a próxima referência, que é João 10, do 30 ao 33. Correto. Que diz assim, eu e o meu pai somos um. Aqui é Jesus falando, tá? Eu e o meu pai somos um. Então, os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus, muitas obras boas da parte do meu pai eu vos tenho mostrado. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Então aqui só pra gente entender, o que tá acontecendo? Jesus, ele tá falando, aqui igual ele começa, né? Eu e o meu pai somos um. Então ele começa falando, ele tá dando sermão ali com seus discípulos, pregando, né, o evangelho, e ele tá falando que ele é o próprio Filho de Deus, e sendo o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele tá ali falando, eu e meu pai somos um e tal. E os judeus entendem isso como uma blasfêmia, porque os judeus, eles eram presos, né, a todas as leis lá de Moisés e tudo mais, então eles entendem que isso é uma blasfêmia. Falam, como assim? Como que ele se diz Deus? Como que ele se diz filho de Deus? E aí, segundo lá as leis de Moisés, eles queriam apedrejar Jesus. E aí Jesus sai dali, né, aqui mais pra frente, no versículo 40, e fala, retirou-se novamente para além do Jordão. Então Jesus pega os seus discípulos ali e sai da Judéia, vai lá para frente do Jordão, continuar pregando, levando o evangelho para as outras pessoas para frente do Jordão. E aí quando a gente vai aqui no capítulo 11, no versículo 7, 8 e 9 e o 10, ele diz assim: Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos disseram, mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? E Jesus respondendo, não há 12 horas do dia, se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Então aqui o que acontece? Eu gostaria até que depois você lesse essa passagem aqui, né, o capítulo 11, até mais adiante, que você vai entender melhor o que eu vou explicar. Então Jesus, ele estava na Judéia, falando que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus, e os judeus queriam apedrejar ele. E aí ele sai com seus discípulos e vai para além do Jordão. Só que aí, se você começa a ler o capítulo 11, você vai ver que o pessoal chega e avisa ele que Lázaro tá doente. E pede para ele voltar. E aí ele demora 2 dias, mas ele volta. Ele decide voltar para a Judéia. E aí os discípulos questionam, falam assim, mestre, mas como que você vai para a Judéia? Eles estavam querendo te apedrejar, você vai voltar para lá? Ou seja, os discípulos, eles se apegaram ao medo, talvez ali da insegurança, de falar, cara, eles estavam querendo te bater, eles estavam querendo te matar, eles estavam querendo te apedrejar, você vai voltar lá no meio deles? Só que aí Jesus responde para eles, eu ando na luz do dia. E quem anda na luz do dia não tropeça. Quem vai tropeçar, ou seja, quem vai ter medo de fazer o que tem que ser feito, é quem anda nas trevas, é quem anda à noite. Então Jesus, como ele, né, tinha ali nossa, perdeu a palavra. Como ele tinha a convicção, né, que ele era guiado o tempo todo pelo Espírito de Deus, porque ele estava em comunhão com o Pai constantemente, ele tinha certeza que ele tinha que voltar para lá. E aí o mais interessante é que quando ele volta para a Judéia, acontece o milagre através ali de Lázaro, que é ressuscitado. Então, olha bem, se ele não está
sendo guiado pela luz, igual ele fala, né? Que quem anda de dia, quando ele fala essa expressão, quem anda de dia, é quem anda na luz. Ele fala, quem anda de dia ali, guiado pela luz do mundo. Ou seja, quem tá na palavra, quem tá na verdade dele, quem tá sendo guiado por ele, quem tá sendo ali guiado pela luz do entendimento através da palavra dele. Então, se nós estamos sendo guiados por ele, a gente não vai ter medo de fazer o que tem que ser feito. Mesmo que a gente pense assim, ó, nossa, mas eu vou ter que fazer isso para minha família, eu vou ter que tomar essa atitude de fé, eu vou ter que tomar essa decisão de fé. Sim, porque se ele não tivesse voltado para a Judéia, Lázaro não teria ressuscitado. Ou seja, muitos milagres deixam de acontecer na nossa vida e na vida de outras pessoas porque a gente se prende ao nosso próprio entendimento, a gente se prende ao nosso medo, à nossa insegurança, que nada mais é do que as trevas, do que a noite. Porque se a gente está na luz, se a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dar essa certeza no nosso coração e a gente vai conseguir dar esse passo de fé. Então, a gente tem que se apegar a esse exemplo para entender. Os discípulos, eles estavam no próprio entendimento. Mas Jesus não. Jesus ele estava sendo guiado pela luz divina, pelo entendimento do Pai, do nosso Pai Celestial que é Deus. Por isso ele não teve medo. Ele falou, se eu voltar lá, eu não vou ser apedrejado, porque o meu Pai está mandando eu ir. Então eu quero que vocês entendam o seguinte. A gente tem que entender que tem certos erros na nossa vida que a gente não vai cometer. A gente não vai voltar. Se a gente errou, não tem que errar de novo. A questão é que Jesus não estava num erro. Ele estava falando a verdade, ele estava se posicionando. Ah, mas queriam apedrejar ele. Mas ele tinha a convicção no coração dele de que ele estava na verdade de Deus. Ele estava sendo guiado pela luz de Deus. Então ele volta sem medo e faz o que tem que fazer. E ele não é apedrejado. Pelo contrário, acontece o milagre ali, que é a ressurreição de Lázaro, tá? Então aqui eu quero deixar umas observações que a gente não tem que ser guiado por nós mesmos, né? Nós não temos que ir pelo achismo. É igual eu falei, se você chega num lugar com a luz apagada, se você tá numa estrada com o seu carro onde você não consegue enxergar o que tem na frente, a gente não tem que ser guiado pelo nosso próprio entendimento e pelo achismo. A gente tem que ser guiado pela luz que é Cristo. E a partir do momento que a gente está próximo dele, através da palavra dele, oração, jejum e leitura da palavra, a gente vai ter a convicção do que a gente tem que fazer. Então nós não devemos ser guiados pelas nossas próprias vontades, não devemos ser guiados pelos nossos próprios sentimentos, não devemos ser guiados pelas nossas emoções, nem pelas nossas experiências ou referências. Porque qual que era a referência dos discípulos? Os discípulos falavam, mestre, não volta para a Judéia porque eles queriam te apedrejar. Era uma experiência que eles viveram e eram as referências que os discípulos tinham. Mas, na verdade, quando Jesus está sendo guiado pela luz de Deus, do Pai, ele não se apega a isso. Ele não se apega pela emoção, ele não se apega pelo sentimento do medo, ele não se apega pela experiência que ele já viveu ou pela referência que ele tem. Ele se apega pela palavra que ele tem no coração dele, que é guiado por essa luz. Eu tenho que voltar e eu vou voltar. E aí, a hora que ele volta, Lázaro é ressuscitado. Então, às vezes, na nossa família, no nosso casamento, o Espírito Santo, ele quer direcionar a gente a dar um passo a mais. Ele quer direcionar a gente a passar para um próximo nível. Ele quer direcionar a gente a ter um passo de fé. Só que às vezes a gente se apega às nossas referências, a gente se apega às nossas experiências do passado e às nossas emoções, ao nosso medo. E a gente fala as nossas limitações. E a gente fala, ah, eu vou desistir, eu vou parar por aqui. Ou eu vou fazer dessa maneira que está sendo mais seguro. A famosa frase, né? Time que tá ganhando não se mexe. E a gente fica apegado a isso. E aí a gente não se entrega nessa luz, não se entrega nessa verdade, não se entrega pro entendimento que ele quer revelar pra gente através da sua palavra, através da sua vontade. Sim. Tá? E assim, aqui também vai uma outra observação do seguinte, né? Que eu tava aqui passando aqui, tava pensando e veio aqui na minha mente o seguinte, por exemplo. Quando a gente fala de luz, né? Antigamente tinha muito isso, né? Antigamente tinha aqueles botãozinho no quarto da criança que você aumentava e diminuía a intensidade, né? Então, assim, não adianta você ter uma pequena luz. Você olhou e falou assim, ó, clareou o negócio aqui, ó. Por exemplo, a mesma coisa se eu pegasse uma vela, colocasse aqui, ia clarear o quê? Ia clarear aqui a minha mesa. Mas não ia clarear o meu quarto, a sala, entendeu? O banheiro. E aí a gente se apega nisso só.
entendeu? É onde que aquela gente também não gaste, né? Não gaste, mas a gente não investe tempo, né? No que? Na leitura da palavra de Deus, nem em buscar mais intimidade com Deus. Por quê? Porque quando você entende e quando você vê essa questão de, cara, eu preciso de mais luz, então eu preciso chegar mais perto de Deus, porque à medida que eu vou me chegando perto de Jesus, entendeu? E eu vou tendo mais cômodos da minha vida clareado, entendeu? Eu vou tendo mais cômodos, eu olhar e falar, nossa, eu não via isso ontem, hoje eu tô vendo. Por quê? Porque eu me acheguei mais perto do Senhor, eu me acheguei mais perto de Deus. Então, não se contente somente com uma vela ou com um facho de luz. Você fala assim, nossa, né? Lógico que para quem não via nada, né, e começar a ver um facho de luz, já é algo muito maravilhoso, sim. Mas não se contente, né? Mas não se contente com isso. Tem sempre algo a mais. Tem sempre algo reservado em Cristo Jesus para vocês. Entendeu? Então não se apegue. Vai lá e aumenta a voltagem. Para quê? Para você possa ter uma visão mais clara da sua vida, do seu coração. E é o que a Bíblia diz, né? É te conhecer e prosseguir em te conhecer. Então quando a gente trata desse conhecimento em Cristo, da gente buscar essa luz para nossa vida, para nossa família, para o nosso casamento, a gente tem que buscar esse conhecimento, né? E prosseguir em buscar, né? Que é isso que é ampliar essa luz, igual o Davi tá falando. Aqui a Ana Gomes está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, tá? Eu vou ler aqui também para vocês em Lucas, capítulo 8, o versículo 16 e 17, que diz assim, que complementa muito bem isso que o Davi acabou de falar. Nenhum homem acende uma candeia e cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no castiçal, para que os que entram vejam a luz. Porque não há nada em secreto que não seja manifesto, nem alguma coisa oculta que não se tornará conhecida e venha à luz. Gente, quando Jesus, naquela passagem que ele fala assim, ó, quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará, é porque está vendo a luz, e está vendo quem que é a referência dele, né? Então, assim, não se contente, né? Sim, e nem tente, igual aqui tá falando na passagem, né? Cara, se você tem essa luz, as pessoas vão ver que você tem essa luz, as pessoas vão ver que você é guiado por Deus. Não é uma coisa que você vai esconder e você vai tratar isso de uma maneira discreta. Porque se ele é a luz, ele brilha, ele te ilumina, ele clareia, ele te traz essa firmeza, essa segurança, esse entendimento. A sua vida vai ser guiada de uma forma diferente. O seu casamento vai ser guiado de uma forma diferente. A sua vida, a sua família vai ser de uma maneira diferente. As pessoas à sua volta vão olhar e vão ver algo diferente em você, né? Que é a própria face dele, a própria luz dele sendo resplandecida através da sua família, através da sua vida, através das suas condutas, através das suas decisões. As pessoas vão olhar para sua família e vão ver uma certeza nesse caminhar, vão ver uma convicção, né? A gente viu nesse período, por exemplo, da pandemia, pessoas com um extremo desespero do que ia acontecer, de como que ia ser. Quantas pessoas acabaram não tirando a própria vida no meio dessa pandemia, porque viram suas empresas fechando, viram suas empresas falindo. Quantas pessoas não se divorciaram? O índice de divórcio na pandemia subiu muito, porque as pessoas elas entraram num lapso ali de desespero, de não saber o que viria depois. Então a gente entende assim, no nosso entendimento, né, quando a gente tá com Cristo, a gente tem a verdade de Cristo, cara, eu tô aqui nessa terra. E é o que eu tava conversando com o Davi agora um pouquinho antes da gente entrar na live. Nós não somos um corpo que temos uma alma e um espírito. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então eu sou espírito, você é espírito. Você tem uma alma e habita nesse corpo carnal, mas nós somos um espírito. E por que nós somos espírito? Porque nós somos o sopro dele. Ele soprou na narina de Adão e isso deu a vida. O sopro dele que é a nossa vida, né? Então quando eu entendo isso, a minha segurança, ela tá onde? Ela tá nele. O que eu tiver que passar nessa terra, ele deixou bem claro, no mundo tereis aflições. Então, mas ele disse, tem de bom ânimo.
porque eu venci e você vai vencer também. Ele se sujeitou, Jesus, ele se sujeitou a vir para essa terra, entrar num corpo igual ao nosso, ter experiências iguais à nossa, para mostrar pra gente que a gente também dá conta de passar por tudo isso aqui. Mas é isso aqui que a gente quer pra nossa vida? A gente tem algo muito maior que a nossa eternidade. Então, quando a gente, às vezes, entra em situações de extremo desespero, é porque a gente tá esquecendo quem é a luz que guia a gente. Lembra que eu falei? O desespero, ele vem quando a gente tá no escuro. O desespero, ele vem quando a gente tá com os olhos fechados e não consegue enxergar nada. O desespero vem quando eu não consigo entender, quando eu tô no meio da confusão. Aí me dá o desespero. Agora, quando eu tenho clareza de entendimento, quando eu tô enxergando, ele tá clareando minha vida, tá mostrando que ele sempre tem o melhor pra mim, mesmo que seja desconfortável, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, não tem por que eu me desesperar. Não tem por que eu ficar aflita, ansiosa e preocupada. A gente fica porque a gente tem uma alma. E a nossa alma é isso. A nossa alma são os nossos sentimentos, às vezes as nossas dúvidas ali, decisões, é tudo regido pela nossa alma. Só que aí, nesse momento, o nosso espírito tem que dominar sobre a nossa alma. Então, sabe aqueles louvores que a gente sempre canta, que fala, aquieta minha alma? Os salmos, né, de Davi, que fala, aquieta minha alma, deixa o meu coração ouvir a tua voz do espírito, ser guiado e tal. Então, quando a gente está nesse momento de aflição, o que a gente tem que fazer? Orar. A gente entra ali no nosso íntimo, ora, vai ler a Bíblia, vai buscar em Deus e ordena para nossa alma. Fala, a Bíblia diz que Deus, ele deixa anjos ao nosso favor, né? Então, nesse momento, a gente ordena aos anjos. O nosso espírito tem poder. Ele fala que ele deixou anjos a nosso favor. Então, a gente ordena aos anjos. Olha, eu quero ver, eu quero enxergar, me abra o entendimento, me abra os caminhos e aquieta minha alma. Você fica quieta dentro de mim, você se acalma, porque o meu espírito tá aqui e eu tenho certeza em quem eu tenho crido, porque o meu Redentor vive. Se a gente vai ler lá os Salmos de Davi, né? Davi, ele tinha muito esse conflito da alma com o espírito, porque ele começa os Salmos dele falando: ó, minha alma está chorando, eu estou desamparado, meu Deus, o Senhor está longe de mim e tal. Só que ele começa com as lamentações ali, que é a alma dele desabafando. E aí sempre no final ele termina, mas eu sei em quem eu tenho crido, porque o meu Redentor vive, porque ele lutará por mim, porque ele não me deixará ser abalado, porque ele me fará vencer perante os meus inimigos. Então você vê que Davi tinha esse conflito igual nós temos, Paulo também tinha igual nós temos. Então a gente tem que exercer esse domínio através da oração. E olha que interessante, né? Que Davi também, em Salmos, ele fala assim, ó, não retires de mim teu Santo Espírito, né? E aí você fala assim, ó, foi no momento que ele pecou, que Natan, né, vai falar pra ele, falando assim, que ele pecou com a Betseba. Isso. E aí o Natan confronta ele, né, e ele ora e fala assim, Senhor, não retire de mim o seu Santo Espírito, né? E aí você fala assim, ó, Davi, ele tinha uma profundidade tão grande em Cristo e sabia como que era tão importante o Espírito Santo, né, que é nosso Espírito, estar nele, que ele era rei, ele era rei, né? Então Deus poderia tirar tudo dele. A única coisa que ele prezou em Cristo Jesus foi: não retire de mim o seu Santo Espírito. Por quê? Porque ele sabia que sem o Espírito, né, ele não era nada. Ele poderia ter o reino, continuar sendo um rei, mas ele não seria nada. Por quê? Porque nosso Espírito clama, né, e nosso Espírito sabe, e sabe a visão do reino, né, do céu. E é para lá que nós vamos, né? Para lá que nosso espírito vai. Por isso que ele falou: não retire de mim seu Santo Espírito. A outras palavras, fala assim, ó, não me tires, né, do céu, né? Não quero ficar nessa terra, né? Então, assim, por isso que é muito importante a gente ter essa clarificação do nosso espírito. Quanto mais nosso espírito se alinhar com Cristo, mais nós enxergamos, né, quem que é o Davi, quem que é a Keila, qual que é o nosso propósito aqui, qual que é o nosso propósito como casal. E lembrando que nesse caso, né, Davi, ele fazia esse clamor quando ele tinha experiências com o Espírito Santo.
Ao contrário de nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, né? Davi, ele não tinha o Espírito Santo de Deus habitando nele, igual nós temos. Porque o Espírito Santo, ele só veio habitar em nós depois da ressurreição de Jesus. Então, Davi, com experiências que ele tinha, ele conhecia o Espírito Santo, porque ele tinha experiências com o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha, se revelava a ele, mas não habitava nele. E ele já tinha esse clamor de pedir, por favor, essa súplica, não retira de mim, não me deixe sem viver essas experiências. E nós estamos um passo à frente de Davi. Nós estamos na graça onde, através da ressurreição de Jesus, o Espírito habita em nós. Então, nós podemos ordenar para nossa alma se aquietar, ordenar para nossa alma não ficar preocupada, não ficar ansiosa, porque a gente tem uma luz que nos guia. A gente pode ter acesso, devemos ter acesso a essa luz que é Jesus, clareando a nossa vida. Então, assim, no nosso casamento, na nossa família, quando a gente tem essa luz, igual o Davi falou, né? É uma luz que vai iluminar e a gente vai começar a enxergar e ter entendimento que a gente não tinha. E a partir desse momento, a gente tem que estar disponível para fazer o que tem que ser feito, disponível para ser guiado por essa luz, disponível para traçar os caminhos que Deus vai colocar no seu coração. E ele vai falar com você, como eu disse no início da live, de acordo com o seu entendimento, né? Então, se o seu entendimento está limitado, você precisa expandir. Isso não é igual o Davi falou, você vai ficar com uma luz ali, com uma chama da vela, você vai enxergar só um pouquinho, então você tem que prosseguir em conhecer. Então, a leitura da Bíblia. Aqui no nosso Instagram tem um vídeo que eu fiz, que ele é bem curto, acho que ele é em torno de 15, 20 minutos, que eu explico sobre como você começar a estudar a Bíblia, tá? Eu falo ali alguns livros por onde você começa, como você tem que ter um entendimento, buscar às vezes ali, mas a Bíblia tem palavras difíceis. Eu dou uma explicada ali de uma maneira resumida, se eu não me engano chama Como Estudar a Bíblia, mas é muito bom. Tem um outro vídeo também que eu falo da oração, como que eu devo orar, que é muito bacana também, deixo para vocês assistirem aqui, dá uma olhada no nosso feed. E tem um outro também que eu explico sobre a questão do jejum. Eu falo o que é o jejum, para que serve, como que a gente faz, mostro as referências bíblicas, porque para a gente enxergar, né, essa luz, para a gente ter esse entendimento através da luz de Jesus, é leitura da palavra, é a oração, é o jejum e é essa disposição para obedecer o que ele tem, o que ele te mostra, né, porque ele vai se revelar de acordo com o seu entendimento. Então a gente precisa buscar esse entendimento. Vamos fazer assim, ó, a gente vai fixar esses 3 vídeos no nosso feed, né, das coisas lá, a gente vai deixar fixado ali. Então para você, né, para você lá assistir e compartilhar com os outros também. Sim. Tá, compartilhar com as pessoas e fazer, né, entendimento, né, trazer esse entendimento para você e compartilhe, tá? Nos ajude aí a alcançar mais vidas. E aqui a gente, no final da nossa live, a gente sempre, né, faz algumas perguntas aqui para você responder para você mesma, né, mais uma reflexão mesmo, uma autoanálise para você fazer na tua família, na tua vida aí, e buscar em Deus, né, todo o propósito dele para vocês ali em questão de caminho mesmo, para ele mostrar o que você tem que fazer em relação ao seu casamento, em relação à criação dos seus filhos, na sua área profissional. Deus, ele quer guiar a gente, né? Assim como um pai, ele quer o melhor pro teu filho, ele quer instruir o filho no melhor ali, mesmo que às vezes aquilo seja desconfortável pro filho, mas ele quer que o filho tenha sucesso, tenha êxito. Deus também quer isso pra gente, né? Jesus já disse, né? Se vós que sois maus sabe dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso pai que está no céu. Ou seja, ele quer nos guiar, ele quer nos orientar, mas ele nos deu o livre-arbítrio. Então, se a gente não se dispor, se a gente não buscar em conhecer e prosseguir em conhecer, infelizmente, ele vai estar disponível o tempo todo, mas nós não vamos conseguir acessá-lo. Justamente. Tá? E aí, antes das perguntas, me veio aqui no coração, né? E essa semana, né, um amigo meu lá de Ribeirão Preto, né, me ligou e ele falou assim... Isso era de manhã, né? Engraçado que nesse mesmo dia eu tinha colocado aquele não perturbe, né, no celular, e que eles tiram todas as notificações de ligação, tudo mais. E aí eu acordei, eu acho que coisa de 15 minutos antes, eu acordei, vim aqui na cozinha, né? Tava com sede, bebi, cheguei perto do celular, falei assim, vou tirar, né? Fui lá e tirei, né? Não perturbe, né? Tirei e voltei a dormir. Cerca de 10 minutos, eu toco no telefone, um assusto, né? Pego o telefone, né? Falou, e aí, mano, tudo bom?
E aí ele fala assim, nossa, Davi, eu tô com... Nossa, Crise de ansiedade? Crise de ansiedade. Não consegui dormir, né? Eu tô andando aqui com o carro e tal, tudo. E aí ele tava meio aflito, né? Eu saí do quarto, né? Porque aqui ele tava dormindo, vim aqui pra sala. E eu comecei a conversar com ele, né? Tentando acalmar ele, tudo. E aí eu falei assim pra ele, né? Eu falei assim, começa a fazer perguntas pra você, né? Perguntas pra você, eu falei assim, mas por que isso agora, né? Se eu nunca tive essas crises de ansiedade, o porquê, qual que é a raiz disso, né? E eu comecei a falar para ele, porque todo tempo, nossa alma, junto com o nosso cérebro, ele tenta o que? Nos dominar, nos fazer parar, colocar limites para nós, falar que nós somos dependentes de algo, né? Somos dependentes de um isqueiro, por exemplo, para trazer a luz, entendeu? Ficar dependendo de algo. E aí eu falei pra ele, falei assim, cara, faz perguntas, você pode ir lá no médico agora, tomar um remédio, entendeu? Abaixar, porque você tá, né, com esses crises de ansiedade, mas isso não vai te resolver. Mas vai resolver o quê? Você, né, fazendo perguntas pra você, pra quê? Pra você entenda e saber da onde tá vindo isso, trazer luz a isso. Às vezes é uma raiz que ali está escuro, que ele não trouxe ainda. Que às vezes é algo que o inimigo, né, plantou no coração dele, né, na alma dele, no pensamento dele, que ele poderia perder alguém, né? E aí trouxe essa ansiedade, porque depois ele me abriu, né, que a esposa dele esteve internada. E quando ela, né, na época do Covid, ela ficou internada. E aí todo mundo tava com aquele ditado, né? Nossa, se internou, né? Se entubou, não sai mais de lá. E aí ele ficou com um sentimento muito de nossa, eu vou perder minha esposa, né? E aí depois ela se recuperou, graças a Deus, saiu, hoje está trabalhando normal. Mas isso, lá no subconsciente dele, instalou isso. E aí, como a esposa dele trabalha de madrugada, né? Ela é enfermeira, e ela sai para fazer o plantão, ele fica sozinho. E aí é onde que faz esse gatilho ativar. E aí eu falei pra ele, falei, cara, ressignifica isso, né? Vai fazendo perguntas, entendeu? Em vez de você ter esse medo, glorifica a Deus, porque hoje você está com ela, né? Ressignifica esse episódio na sua vida, né? Traz luz, entendeu? Traz Jesus pro centro ali, fala, Jesus, nessa área aqui, ó, nesse cômodo que tá escuro, que tá me trazendo ansiedade, eu quero que o Senhor reine ali também. Traz luz, clarifica e mostra para quê? Para que eu possa ressignificar, para que eu possa o quê? Cortar a raiz, ver a raiz, tampar a brecha, entendeu? Então é fazendo perguntas e trazendo Cristo para dentro de você, que você vai encontrar todas as respostas que você procura. Todas as respostas que muitas das vezes eu falo assim, poxa, eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que ouvir a palavra do Senhor, eu tenho que ir lá. Mas muitas das vezes, Jesus, igual a palavra fala, Jesus está à porta, ele bate, entendeu? É só a gente deixar, né, abrir nossa porta, deixar a luz entrar dentro de nós, né, mostrar a nossa sala, mostrar os cômodos, né, do nosso coração, mostrar nossos pensamentos, né? E aí você o quê? Ir pedindo Cristo, Jesus, né, Cristo, ó, limpa isso para mim, tira isso, né? Eu não quero ficar com mais isso. É quando você olha, quando tá tudo escuro, você não sabe que tá bagunçado, você não sabe que tá sujo, né? Mas quando você liga a luz, você vê. E muitas das vezes, você vai ter que limpar esse ambiente, limpar o seu coração, entendeu? Junto com a luz. Não queira ir lá desligar a luz para não ver e permanecer nesse ciclo vicioso dos problemas. Não, liga a luz, mas ligue para quê? Com foco do quê? De limpeza, de transformação. Com a disposição. Disposição de ir lá e mudar esse ambiente, sabe? Mudar, trazer luz. Porque quando você traz luz, o ambiente muda. Entendeu? O ambiente se torna muito mais bonito. Porque você vê um quadro, você vê a cortina. Um escuro, é tudo breu. Mas quando você traz a luz, você vê a importância da vida. Você dá importância na vida, você dá importância para o seu cônjuge, né? Você dá importância, às vezes, muitas das vezes, para as dores do seu cônjuge,
né? Por quê? Porque às vezes você olha para ele, às vezes a relação tá desgastada, entendeu? E tá tudo escuro, entendeu? E você culpa ele, joga a culpa nele ou nela, entendeu? Mas aí você não traz a luz para mostrar, para clarificar e para você ter um entendimento que você fala, cara, ele precisa de luz, ele precisa dessa luz que eu tô vendo. Ela tá precisando dessa luz que hoje eu enxergo, né? Esse ano, né, a gente fala assim que a gente tem se desafiado todos os anos, né, todos os dias, na verdade, se conhecer primeiramente quem sou eu, né, quem é o Davi e quem é a Keila, né. E nós fizemos um curso, né, o Enneagrama, que mostrou alguns perfis, né, nosso. E aí você fala assim, cara, como que isso traz entendimento para nós? Como que a luz entrou nisso? E você fala assim, uau, eu não entendia. Mas é um propósito que às vezes Deus vai guiando, Deus vai mostrando, Deus vai trazendo a luz. E a gente tem essa consciência. E aí a gente também tem essa maturidade de que saber que nós estamos crescendo, a gente está crescendo. E vai ter coisas que a gente vai descobrir ainda. Tem coisas que eu e aquela não sabemos ainda, mas a gente vai descobrir. Muita coisa. E isso, né, essas crises de ansiedade nada mais é do que a gente se apegar às experiências e às referências que a gente tem aqui na Terra. E aí a gente se esquece quem é o Deus, quem é Jesus, quem é essa luz que tem que nos guiar. A gente se esquece, porque se a gente pensar assim, ó, é fácil? Não, não é fácil. Mas se a gente parar e analisar, aí eu às vezes eu tenho controle, eu quero ter o controle e preparar todo o meu trajeto, planilhar toda a minha vida. E eu sei que eu não sou capaz disso, entendeu? Porque ele que tem que me guiar, eu tenho que confiar nele como meu pai, como meu Deus, como o guia da minha vida, como a referência, eu tenho que ser ele. Mas a gente às vezes se apega nessa questão das nossas experiências, das nossas frustrações, das nossas referências aqui dessa terra. E aí, quando eu me apego a isso, eu entro nessa crise de ansiedade, né? Que é querer prever o futuro, ou numa depressão, que é ficar revivendo o passado. E eu esqueço de quem ele realmente é, da verdade, da essência de Cristo. Por quê? Se ele é o meu Deus, se ele é o meu Senhor, se ele morreu e ressuscitou numa cruz por mim, se ele tá no céu preparando uma morada, se ele vai me levar para reinar com ele, ou seja, quando eu morrer, na verdade é lucro, porque eu vou estar com ele, vivendo com ele numa eternidade, onde não vai ter dor, onde vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter nada, eu tenho que me preocupar com o quê? Eu tenho que ter medo do quê? Se eu andar na verdade dele e o resultado final é estar com ele. Só que a gente se esquece disso. Eu falo até por mim também. Eu me esqueço disso. E eu preciso me lembrar disso todos os dias. E como que eu me mantenho nele? Através da oração, através da Bíblia, através do jejum, através dessa busca do entendimento. Dessa busca por essa clarificação, né? E é isso. A minha mãe tá nos assistindo e falou assim, o aprendizado é todo dia, a vida toda. E é verdade, né? É verdade. E é muito legal, assim, aqui ele tá falando, né, sobre isso, que às vezes ela se esquece, né, e realmente às vezes a gente se esquece, mas a palavra de Deus, ela é muito linda, né, e não é por conta disso, né, que você fala assim, cara, eu tenho que ser guiado por Cristo, eu tenho que ser guiado por Cristo, mas não é porque eu tenho que ser guiado por Cristo que eu também não vou projetar, eu posso fazer planos, sim, mas a palavra de Deus fala assim, ó, vocês fazem planos, mas quem dá a última palavra é Cristo. A gente tem que fazer os planos e entregar para ele, para que a vontade dele seja feita. Semana que vem ele vai falar disso. Isso. Então, assim, isso é muito lindo, né? Quando a gente enxerga, a gente vê essa grandeza do Senhor, que ele molda, né? Ele faz se entender na minha visão, ele faz entender a Keila na visão dela, que às vezes são pensamentos diferentes, são jeitos diferentes. Então, Deus se revela a todo mundo. Então você vai assim, não, mas eu não entendo. Não, cara, Deus, ele sabe como você fazer compreender e entender quem que ele é, né? É nas pequenas coisas que a gente vai estar ali, ó, todos os dias mudando, né? Todos os dias que aprendendo, mas a gente tem que ter essa disposição. A gente tem que ter essa disposição de trazer a luz todos os dias, de buscar a luz todos os dias, né? Então é isso, gente. E é todo dia, o tempo todo. É todo dia, o tempo todo. E aí eu vou te fazer algumas perguntas, né? Aí você vai falar assim, ó. Seu casamento tem vivido na luz?
Aí você olhando, né, para você casado, ou para você solteiro também, né, como está sendo a sua vida? Você tem visto, a Deus, né, você tem trago Jesus, a luz, né, e esse negócio de trazer Jesus, né, a luz, quando a gente lê lá em Gênesis, né, quando Deus começa a fazer, né, a criação, né, e ele fala assim, que no primeiro dia ele fala, haja luz, né, você sabe o entendimento disso? Porque quando ele, só foi no terceiro dia que ele criou os astros, né, que é o sol, a lua. Aí você vai perguntar, fala, mas como assim, né? Se o sol foi criado no terceiro dia, quem que estava iluminando? Quem que Deus chamou, né, para perto? Deus chamou Jesus, porque ele é a luz. Então, como que é importante a gente fazer os nossos planos desde o início, porque foi no primeiro dia que Deus falou assim, ó, haja luz. Ô filho, vem aqui. Tem até uma letra de uma música que eu gosto muito que fala, antes de se ouvir haja luz, já havia haja cruz, porque ele já estava lá, né? Justamente. Jesus, ele já estava lá. Então é isso. Então assim, ó, todos os planos, o seu casamento, né? Nós temos que convidar Jesus, né, fazer parte da nossa vida, né, sempre no começo, não é no fim, não é no terceiro dia, entendeu? Lógico que, poxa, começou um relacionamento, não tinha esse entendimento, você pode chamar Jesus a todo momento. A partir de agora. A partir de agora, né? Mas agora, quando você já tem esse entendimento, você fala assim, cara, então todos os meus projetos, a partir de hoje, eu tenho que chamar Jesus para fazer parte de todos os meus planos, todos os meus sonhos, as nossas visões, o que a gente pensa como casal, aonde a gente quer chegar como casal, né? E então essa é a primeira pergunta. O seu casamento tem vivido na luz, né? E aí a segunda, né? Tem vivido na verdade, porque quando a luz vem, a verdade nossa. Quando a luz vem, a gente não consegue esconder o quão sujo nós somos. É muito, muito, muito legal isso, porque assim, quanto mais a gente aproxima de Cristo, mais defeito, mais sujeiras a gente encontra. E aí a gente tem que fazer a limpeza disso, né? Sim, porque a gente encontra os nossos defeitos, as nossas sujeiras, mas a gente também encontra a misericórdia, né? E tem uma frase que eu gosto, né, que diz assim, que a raiz da soberba e a raiz do vitimismo, ela é a mesma, porque ela tira a gente da nossa verdadeira essência em Cristo, né? Porque quando a gente é soberbo, a gente acha que a gente é melhor que todo mundo. E quando a gente é vitimismo, a gente acha que todo mundo é melhor que a gente, que, ai, coitadinho de mim. E na verdade, eu não sou nem coitadinho e nem sou melhor que todo mundo. Eu sou quem? Eu sou filha de Deus, imagem e semelhança dele, criada pelo propósito de representar a verdade dele aqui nessa terra. Essa sou eu. Não sou melhor que os outros e não sou pior que os outros. Eu sou a filha de Deus, imagem e semelhança dele. Então, quando a gente chega perto dele e ele clareia a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, às vezes a gente começa a enxergar que a gente tá errado. A gente fala, poxa, eu tô fora dessa essência. Eu tô longe do caminho que ele tem pra mim. Então, o que eu preciso fazer? Encontrar a misericórdia dele e voltar pra esse caminho. Encontrar a misericórdia dele que tá ali todos os dias, abundantemente, transbordando pra gente e voltar pra nossa verdadeira essência. Porque aí, quando eu entro na minha verdadeira essência, eu não tô pendendo nem pra soberba e nem pendendo pro vitimismo. Eu tô sendo guiada por ele, pelo propósito dele, pelas vontades dele. Porque, na verdade, o que ele quer? Nós somos criados imagem e semelhança dele para representar ele aqui nessa terra. Somos os seres parecidos com ele. De toda a criação, somente nós fomos feitos imagem e semelhança dele. Porque a ideia é justamente essa. É representar ele aqui nessa terra, levar sua mensagem, o seu evangelho, sua misericórdia, o seu amor, né? Então, precisamos saber se o nosso casamento está nessa verdade. E isso, quando ele clareia, às vezes, para o meu casamento viver na verdade dele, quando ele vem com essa luz e clareia,
Eu vou precisar ter diálogos, vou precisar ter misericórdia entre a gente, vou precisar liberar perdão pro meu marido, pedir perdão para ele, trazer essa transparência para dentro. A gente vê que muitos casamentos hoje falta transparência, falta a liberdade de sentar para conversar, falta a liberdade de se conhecerem. Às vezes tem muitos casamentos que o marido olha para a esposa e fala, quer saber? Não vou nem perder tempo conversando porque não adianta. Ou a esposa olha para o marido e fala, não vou nem comentar essas coisas porque senão vai virar briga, não tô com saco para isso, melhor deixar para lá. Mas a gente precisa ter essa luz, precisa ter essa verdade. E quando Jesus chega, tem que ter a verdade, porque lembra que a gente leu ali em Lucas 8, 16 e 17, que fala, não há nada que vai permanecer oculto. Quando ele chega com a sua luz, a verdade ela vem à tona. Então, no nosso relacionamento, se você chama essa luz para dentro da tua casa, que é Jesus, você vai ser incomodado a sentar, a conversar, a falar o que você precisa, a trazer a verdade, a pedir perdão, a perdoar, a exercer misericórdia, a exercer amor em cada atitude, em cada detalhe, porque é isso que ele faz. Ele traz essa luz, ele traz essa verdade para transformar as nossas vidas de acordo com a vontade dele. Isso mesmo. Então, assim, quando nós temos a luz de Cristo e quando a gente tem a luz no nosso casamento, a nossa caminhada fica mais gostosa, fica mais leve. Por quê? Porque a gente tá vendo, a gente enxerga, a gente sabe para onde a gente vai, a gente tá vendo o caminho, a gente sabe que nós somos remidos por Cristo. Então, traz a luz, né? Decida hoje, né, caminhar na luz de Cristo. Isso. E aí, as duas últimas perguntas, né, que eu vou fazer elas juntas, que é se você tem vivido na clareza e na segurança, né? Você tem tido clareza no entendimento do que você tem que fazer? A sua família tem tido clareza nos projetos que você tem, que a sua família vão seguir daqui pra frente, baseado no plano que Deus tem pra vocês? Vocês têm tido segurança ou vocês têm vivido no desespero? Lembra que eu falei, na época da pandemia, um monte de gente desesperado por causa do desemprego, por causa da própria doença em si. Então, você tem tido essa segurança que não é o conforto, a segurança que Jesus traz pra gente, não é uma vida confortável, é uma segurança de você saber em quem você crê, saber que ele é poderoso, saber que ele vai te ajudar a passar por qualquer coisa que você tem que passar, mas que isso não vai te isentar de passar talvez pelo vale da sombra da morte, isso não vai te isentar, talvez não vai te impedir, talvez de passar por uma necessidade talvez financeira, por alguma situação até mesmo de doença, ou por às vezes até esses problemas, essas questões emocionais. E a gente ninguém tá isento de passar por isso. A questão é que se eu tenho essa segurança nele, se eu tenho a convicção nele, igual o Salmo de Davi fala, né? A minha alma está abatida. Ou seja, ele estava tendo problemas ali emocionais, a alma dele estava abatida, ou seja, ele estava triste, ele estava angustiado. Mas ele fala, mas eu sei em quem eu creio. Eu sei que o meu Redentor vive. Então é essa segurança, né? Às vezes eu tá passando por uma situação ali que é difícil, que não é confortável, mas eu busco aquele resgate dentro do meu espírito e eu falo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu tô seguro porque ele é o meu Senhor, porque ele é o meu pastor, porque ele me sustenta. E se essa vida aqui acabar, eu tô com ele. Ele vai voltar, ele vai me buscar e eu vou viver uma eternidade, eu vou reinar com ele. Então é essa segurança que a gente fala que a gente encontra nele. De saber que eu posso passar por qualquer coisa aqui, mas que um dia eu vou estar com ele, e de que ele me guia, e que ele tem poder para me tirar de qualquer situação, se ele quiser, aqui nessa terra. Ele tem poder para me fazer triunfar e me dar a vitória em qualquer circunstância, se for da vontade dele, se for para a honra do nome, para a glória do nome dele. É igual o Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? O que? Ele falou pro rei, falou assim, nós não vamos nos curvar. Mas eu vou jogar vocês na fornalha. Ele falou assim, mesmo assim, meu Deus é poderoso para nos livrar da fornalha, né? Para nos salvar. Mas, mesmo que eu venha, né, morrer, mas a minha segurança tá nele. Ele sabia para onde ele estava indo. E uma coisa bem interessante, né, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, é que Deus não livrou eles da fornalha. Eles foram na fornalha. Na fornalha. E às vezes a gente quer ser livrado da fornalha. A gente fala assim, meu Deus é muito forte, é muito poderoso, ele não vai deixar eu cair na fornalha. Peraí. Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha.
Os guardas que levaram eles para a fornalha morreram por causa do calor. E eles não. Mas eles tiveram uma experiência incrível na fornalha. Eles dançaram dentro da fornalha com um quarto homem. Então olha que magnífico. Eles precisaram entrar na fornalha para ter uma experiência surreal, magnífica. E por causa disso, uma nação inteira ali foi convertida. Então, às vezes, a gente vai ser lançado em algumas fornalhas. E não quer dizer que ele não está com a gente. Quer dizer que nós vamos viver experiências incríveis nesse percurso. E que outras... Aí que está o plano maior. Outras pessoas vão chegar a ele através da nossa vida, através da nossa experiência. Entende? Então, aqui a Érica está perguntando qual passagem... Ô, Érica, os comentários chegam pra gente um pouquinho atrasado, então você precisa especificar qual que é a tua pergunta. Porque agora a gente já falou um monte de coisa, eu não sei exatamente. Será que ela tá falando dessa, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Vamos ver, deixa ela responder. Deixa eu só olhar os comentários aqui. A minha sogra, né, a Elisete aqui, tá falando que essa segurança que gera o descansar nele. É isso mesmo. É a gente ter a convicção de que estamos guardados nele. E só para finalizar essa questão da segurança, eu vou dar mais um exemplo aqui, que é uma criança, né? Você pega aí uma criança ali até os seus 2 anos, né? Uma criança ali, um bebê. Gente, o bebê, ele acorda e ele passa o dia, ele não tá preocupado se tem comida na geladeira. Ele não tá preocupado se tá fazendo chuva, se tá fazendo sol. Ele não tá preocupado aonde que ele vai dormir ou se as contas estão pagas. Por quê? Porque ele simplesmente, ele entende que tem gente cuidando dele. Ele tem a mãe, ele tem o pai que cuida dele. E ele nem sabe ainda que um dia ele vai crescer e ele vai precisar se preocupar com tudo aquilo. Naquele momento, enquanto ele é criança, ele simplesmente olha para aquela situação e aquilo não ele não tem que se preocupar com aquilo. Então, é essa segurança que a gente tem que encontrar em Deus. É fácil? Óbvio que não. Às vezes eu preciso entrar, orar e chorar e me lembrar de que Deus, ele é meu pai e que ele vai me pegar no colo e que ele vai me sustentar. E eu preciso me lembrar isso várias vezes, porque às vezes a minha alma quer gritar, a minha alma quer falar mais alto, a minha alma quer me desesperar. E aí eu preciso falar, Deus, vem cá, me pega no colo, me deixa sentir tua segurança, porque eu tô precisando me sentir segura em ti. Eu preciso entender que o Senhor tá no controle. Porque às vezes a gente se esquece. E você imagina, seria insano um filho de, sei lá, 4, 5 anos virar pra você em desespero porque tem que fazer mercado, porque tem que pagar a conta da água, a conta da luz, e porque como que vai fazer, porque vai chover amanhã, ele viu na previsão do tempo. Você vai olhar pra sua criança e vai falar assim, o que foi? Qual que é o seu problema? Você não tem que se preocupar com isso. É o que Deus às vezes olha pra gente e fala, mas não tem que se preocupar com isso. Eu tô aqui, eu sou seu pai, eu cuido de você. Ô Érica, a passagem da fornalha fica em Daniel, tá? 3:16 ao 30, tá bom? Essa tá lá em Daniel, 3:16 ao 30, tá? Você encontra lá essa história, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? E a Érica falou aí que pra gente... Muito obrigada, Érica, Deus abençoe. E ela falou pra gente colocar esses conteúdos no YouTube. E eu comecei a fazer isso e parei, confesso. Preciso voltar mesmo, Érica. Eu vou me programar pra isso. Pra colocar todas essas lives, esses conteúdos aí. Tem alguns vídeos já, tá? A gente tem um canal do YouTube que é o Casamento Real. Já tem alguns conteúdos lá. Inclusive, tem até um cursinho lá de organização financeira com base bíblica pra família, né? Organização familiar com base bíblica. E eu prometo pra você que eu vou... Essa semana eu não vou conseguir, porque eu já tenho compromissos de amanhã até sexta. Mas a partir da semana que vem, eu prometo que eu vou sentar e colocar essas lives todas no YouTube que a gente tá fazendo agora às terças-feiras, tá bom? Justamente. Me comprometo. E também a gente vai extrair também todos os áudios, tá? De todas as lives. E vai colocar no nosso podcast que a gente tem no Spotify. Temos o podcast também. Isso. Tá um pouquinho parado lá. Mas temos também lá no Spotify, se você buscar por Casamento Real, tem algumas mensagens nossas. E, bom, é isso, gente. Deixar alguns recados aqui pra vocês, como eu sempre falo no final das lives, lá no nosso perfil, tenha o link da bio, que você clicando lá, você vai ter acesso ao nosso devocional para casais de 21 dias. Você vai ter acesso ao guia prático para noivos. Se você conhece alguém que ainda não é casado, que já tá pensando, tá namorando, pensando em casar, envia o guia prático para noivos. É um material gratuito em PDF, porque lá são 10 questões
que os noivos vão conversar entre eles, assuntos para debaterem, assuntos para discutirem, para poder saber com quem tá casando. Porque, gente, isso dá muito problema, entende? Eu vejo, ontem mesmo eu tava numa reunião de mulheres e a mulher casada há 18 anos e ela tem que fazer arroz e feijão todo dia porque o marido dela não come comida esquentada, nem o feijão. Então, assim, são coisas pequenas que às vezes você olha e fala, nossa, mas é uma coisa... Mas você fala assim, cara, tem muita coisa que se a gente conhece antes de casar, você pode negociar, você pode conversar, você pode falar, olha, então vamos chegar no meio termo aqui, nem pra mim nem pra você, mas de uma forma agradável pra nós dois. Falta muito isso. Eu vejo que falta muito diálogo nos casamentos e antes do casamento, pior ainda, porque as pessoas querem tanto casar que às vezes ficam com medo, mas eu vou confrontar, aí eu vou perder o abençoado que Deus me deu. E também tá o primeiro amor, né? Tá ali, não, é ele, é o abençoado, é a abençoada e vai dar tudo certo e a gente resolve isso no casamento. E não resolve, porque o casamento intensifica tudo, né? Então, se você conhece... Revela mais problemas. Aí vem a luz de Jesus, clareia tudo, entendeu? E tem que resolver. Uma hora tem que resolver. Então, se começar a resolver já antes do casamento, melhor ainda. E se é a pessoa que Deus colocou no seu coração que é pra você, porque Deus não arruma marido e esposa pra ninguém, ele te dá o entendimento pra que você possa escolher alguém de acordo com os princípios dele. Mas quem escolhe é você, tá? Você não sabia, foi você que escolheu seu marido, foi você que escolheu sua esposa. Não jogue isso na conta de Jesus, porque ele não arrumou a esposa nem pra ele, que dirá a sua. Foi você que... A responsabilidade é sua. Então, se você conhece alguém que tá noivo, manda o guia, né, prático para noivos. Se você é casado, quer edificar o seu casamento ou até mesmo restaurar, vai lá, clica no link da bio, tem o devocional para casais, que são 21 dias ali com mensagens bíblicas, oração, tarefas para ser feitas diariamente, para você ter um momento com o seu cônjuge, com Deus ali, né, diariamente. Então é isso, gente, né? Agora a parte que a gente ora. Bora lá. Então vamos orar. Gente, foi muito bom aqui compartilhar com vocês. Terça-feira que vem estamos aqui de novo. Então, terça-feira que estamos aqui de novo. E printa aí, né? Eu vou tirar os comentários aí. Printa lá. Tira uma foto nossa, marca a gente. Marca a gente. A gente vai ser um prazer repostar vocês. E deixa lá uma frase, o que vocês aprenderam hoje, o que tocou mais em vocês, tá bom? Vamos lá, vamos tirar a foto, ó, no 3. 1, 2, 3. Aí. Isso aí, vamos gente. Orar, finalizar. Foi muito bom estar com vocês, né? Toda vez que a gente entra aqui, a gente compartilha, vocês podem ter certeza que a gente, Deus falou isso conosco primeiro. Sim, então a gente aprende muito mais quando a gente compartilha aqui com vocês. E eu desafio vocês, né, a fazer o mesmo, né? Então, assim, sempre fale, né, as coisas que vocês aprenderam em Cristo, algo, porque às vezes o pouco que você carrega é muito para as pessoas que estão aí. Com certeza. Então não se cale, né? Fale, né? Fale as coisas que tá queimando no seu coração, porque a luz tem que ser vista. Por isso que a gente é colocada no alto da candeia, tá? Então é isso, gente. Vamos orar aqui agora. Vamos fechar nossos olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa live, Senhor, por este momento, Pai, que tivemos, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que Teu Espírito esteve presente e faz presente, Senhor Jesus, nas nossas vidas, ó Pai, aonde você estiver. Que o Espírito Santo possa encontrar vocês a cada dia mais e abençoar a vida de vocês, trazer luz, né, trazer revelação da Tua palavra. Que vocês possam crescer a cada dia mais e nós possamos crescer em entendimento e no amor que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por este momento e abençoo cada vida aqui que nos assiste, Pai. Muito obrigado e até terça-feira que vem. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pelo moço lá que estava pedindo. Isso. Vamos orar também aqui pelo Cláudio, que o Senhor possa abrir as portas do céu, né, sobre trabalho, né, que ele possa, né, ir atrás, ir à luta, né, e Deus vai abrir a porta, em nome de Jesus, né. Também oramos pelo Marcelo, pela questão da esposa dele, que o Senhor faz presente no coração dele, faz presente no coração dela, que o Senhor possa fazer
reviver esse amor, esse casamento. Restaurar. Em nome de Jesus, Deus. Amém. E nós estamos à disposição de vocês, tá? Inclusive, algumas pessoas têm procurado a gente aqui durante a semana, às vezes pedindo conselho, pedindo uma palavra. E quem cuida aqui do Instagram durante a semana sou eu. Então, as pessoas que procuram aqui, eu sempre me apresento, falo, é a Keila que tá falando e tal, né? E eu respondo, todo mundo que manda as mensagens aqui eu respondo com uma palavra. Quando alguém manda as mensagens, eu paro o que eu tô fazendo, eu leio, eu pego um direcionamento aqui na Bíblia, mando alguma mensagem para essas pessoas. Às vezes mando materiais também, falo, olha, tem esse vídeo nosso, ou tem essa mensagem, ou tem esse material que você pode utilizar. Então, assim, se você precisar de alguma coisa, ou se você tiver um líder espiritual aí, um pastor, alguém, procure. Se você, às vezes, não quer expor a situação para outras pessoas, pode procurar a gente aqui no nosso Instagram. A gente ora por vocês, tá? Eu oro sempre por todos os seguidores que a gente tem aqui e por as pessoas que ainda serão alcançadas por todas essas mensagens. Então, assim, a gente não sabe tudo, a gente não tem uma vida perfeita, mas a gente busca na palavra de Deus sermos guiados por Jesus, sermos guiados por essa luz. Então, o que a gente puder, às vezes, passar para vocês através da palavra de Deus, nós nos colocamos aqui à disposição para servir a vida de vocês com o pouco de entendimento que foi dado a nós até o momento, né? Pela busca que a gente faz, o pouco que a gente já entende, a gente quer repassar isso. Então, fiquem à vontade. Se você precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem no direct, que eu sempre dou atenção, eu sempre respondo, tá bom? Um abraço, gente. É isso aí, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tenha uma semana abençoada, tá bom? Amém. Em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau.